Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarrui. Muito boa tarde, 13 horas 12 minutos deste 13 de abril de 2015. O meu boa tarde começa com uma pergunta: o que será que vai repercutir mais nessa segunda-feira, 13 de abril? A morte do escritor na manhã de hoje, uruguaio Eduardo Galeano, ou a morte ontem do jurista Paulo Brossard, ou ainda o aniversário de 94 anos da sambista carioca Dona Ivone Lara, ou a aposentadoria precoce da Uber model gaúcha Gisele Bündchen. Façam as suas apostas e boa tarde, que nós estamos aqui com boas notícias. Uma frase do Eduardo Galeano: a utopia está lá no horizonte. Eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Ela serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Outra questão que eu me lembrei, a primeira coisa hoje pela manhã, quando eu fiquei sabendo que Eduardo Galeano tinha falecido, é muito interessante. Vocês podem procurar na internet a posição dele em relação a um livro que ele escreveu em 1971, que passou por muito tempo proibido em toda a América Latina, Veias Abertas da América Latina. A partir do momento que o Brasil viveu a abertura, todo mundo leu esse livro, achou ele ótimo e tal, pois o próprio Eduardo Galeano disse em 2012 que ele não escreveria de novo esse livro. O interessante de um grande escritor é mostrar que ele não parou no tempo e que ele não tinha medo de se autocriticar. O meu assunto de hoje é uma boa notícia para Santo Ângelo, uma das grandes questões que a gente sempre levanta aqui nesse programa, que é a base para as mudanças passa necessariamente pela educação. Eu recebo com prazer o empresário Rodrigo Zucco, que está propondo a retomada da Junior Achievement no município. Carlos Oberdan Rolim, gestor da Urinova, uma incubadora de empresas, que também já esteve comigo aqui por algumas vezes e que estão encabeçando essa retomada. Para quem eu dou boa tarde para vocês, rapazes, em relação a essas, até o que eu comentei aqui, o Eduardo Galeano, ou o Paulo Brossard, ou enfim, vocês têm algum comentário nesse boa tarde aqui sobre isso? Ou a gente quer entrar direto no Junior Achievement? Boa tarde. Quem começa falando? Boa tarde. Falando em aposta, a minha aposta seria no Brossard, com certeza. Da grande notícia, sim. Da grande notícia. E tem gente, eu notei, isso é fácil de ver no final do dia, né? A única desvantagem em relação a Gisele Bündchen ali é que concorre com o resto do país aí, né? O Paulo Brossard é uma notícia mais nossa, vamos dizer assim, tem muita gente no país que não sabe. E o Galeano é aquela questão, né? Vamos ver, a notícia no país chegou em torno das 9h30 da manhã, então ainda é uma coisa nova, né? Que bom, como eu disse quando a gente se encontrou aqui no corredor, que bom de pegar uma segunda-feira e a gente tem um assunto bom para falar, que a gente não está aqui tratando de tragédias, né? Porque tá cheio por aí, né, Zucco? Sim. Não, com certeza.
É sempre bom trazer uma notícia positiva para a cidade, né? Uma ideia boa. Não sei se a gente já pode entrar no assunto. Claro, né? mas sim, Da é Júnior. total liberal. Nós estamos aqui numa roda de conversa. Eu não sei se vocês chegaram a conversar antes já sobre como chegou a Júnior aqui na cidade. Não, eu gostaria, como é faz que foi, 10, né? a gente sabe que está há 10 anos mais ou menos abandonada, aí vamos resgatar um pouco disso. Foi assim, ó. Nós estávamos conversando, eu e alguns empresários da cidade, sobre como trazer de novo investimento em educação. Depois de conversarmos muito, a gente chegou a um consenso de que a educação era o importante, é onde deveríamos investir para a cidade voltar a crescer. Que fazia muito tempo que a gente vinha vendo assim uma estagnação nesse crescimento municipal. E chegamos à conclusão, então, que a educação seria o melhor caminho. Aí começamos a deliberar assim, o que poderia ser feito, né? Se de repente investir em dar palestra nas escolas, nós mesmos irmos lá, dar a cara a tapa e tal. E é o que estávamos considerando, até que uma conhecida nossa acabou sugerindo a Junior Achievement e ela disse assim, ó, eu já fiz, sei como é um projeto que fomenta o empreendedorismo nas escolas. E como todos éramos empresários, e era bem a nossa praia, e é uma coisa que todo mundo gostava, beleza, então fui atrás, consegui fazer o contato e perguntei, por que não tem mais em Santo Ângelo isso? Aí a responsável no estado disse, porque não tem ninguém em Santo Ângelo que faça essa ponte. Então agora tem, vamos trazer. Aí conversei com a mulher, com essa menina, consegui trazer o projeto para cá e começamos o projeto. Daí ela disse, o que precisa? Precisa ter tutores, que são os advisors, precisa ter uma pessoa responsável e precisa ter escolas. As escolas têm que ter turma e um professor responsável. Aí eu fui atrás de tudo isso, né? Arranjei as escolas, falei, daí que eu chamei o Uber, conversei com o Uber porque também é interesse dele em relação com o projeto da incubadora, né? Conversei com o pessoal da CISA e do Sebrae, que foram os parceiros iniciais, assim. Aí todo mundo adorou a ideia, todo mundo achou bem legal e deu bastante força. E daí que eu entrei em contato com o Uber mesmo, assim, então vamos fazer? Vamos. Aí começamos a fazer o contato com a URI e iniciamos juntos o projeto, eu e o Uber. E, Uber, isso vai justamente ao encontro do que tu estás encabeçando lá na URI. E é bom quando surge uma iniciativa dessa, meio que inesperada no meio do caminho, né? Pois é, Fábio, então, boa tarde para ti, boa tarde a todos os ouvintes também, e o pessoal que está assistindo na NHTV, né? É interessante que o papel da incubadora, ela, algum tempo atrás, se vem discutindo muito vamos pensar assim, como é que se vai incentivar com que surjam novos empreendimentos, novos empreendedores. E o papel da incubadora, ele não é simplesmente aquele local onde o novo empreendedor recebe o apoio para desenvolvimento dos seus trabalhos, suas atividades. Mas também o papel da incubadora, que é extremamente importante, é justamente de sensibilizar e prospectar novos negócios. Então a incubadora, ela tem uma preocupação muito grande no sentido de ir até na fonte onde surjam novos empreendedores. E aí nós começamos a desenvolver alguns projetos de extensão no âmbito da universidade, que são justamente de como ensinar ou trabalhar com questões de empreendedorismo lá na escola ainda. E aí o dia que o Rodrigo veio com essa notícia da Júnior, houve assim, casou os interesses, né, se juntou, e percebemos que realmente era uma oportunidade boa, não somente para incubador, mas principalmente para os jovens, porque o melhor momento que se tem para aprender realmente é lá na escola, que até nós comentávamos, o papel da Júnior, ele vai estimular, tu vai fazer, aprender fazendo. Na verdade, todas aquelas etapas, daqui a pouco nós vamos falar como é que funciona, né, o programa, mas tu vai aprender no dia a dia, nas questões tipo o que os empresários realmente fazem ao dia a dia. E isso aí nós esperamos que futuramente nós possamos ter novos empreendedores dos 30, 40, 25 que sejam, que estiverem participando. Se a gente tirar algum que tome gosto pela coisa, eu acho que o nosso papel nós já estamos fazendo. Então eu penso que se cada um tivesse uma iniciativa desse porte, por exemplo, a iniciativa que o Rodrigo teve, que é muito louvável, de aproximar uma necessidade da região, aproximar a universidade, aproximar empresários, aproximar todo mundo, e nós termos um reflexo exatamente na sociedade, a coisa seria muito mais fácil hoje em dia. Eu acho que não teria tanto o que nós estávamos conversando antes, segundas-feiras com más notícias, né? Nós teríamos segundas-feiras com boas notícias. E é exatamente essa necessidade de boas notícias que nos motiva a continuar trabalhando cada vez mais. A gente encontra, por exemplo,
pelo país. Ontem foi um dia de protestos, obviamente que com uma participação menor do que a de um mês atrás, em 15 de março, justamente porque as pessoas viram que protestaram em 15 de março e nada aconteceu. A presidente resolveu mandar 2 perdigueiros no dia 15. Ontem eu achei que ia fazer a mesma coisa. Nem isso. O governo não se preocupou ontem e nem... o governo emitiu notas e manifestações dizendo que estava mais tranquilo porque menos pessoas participaram. É um absurdo, né? É um absurdo esse tipo de resposta. Esse não é o nosso assunto, mas eu quero chegar numa questão em relação... Cobramos nós, como sociedade, este programa aqui, pessoas que sentam nesse lugar que vocês estão, por medidas, e passa necessariamente pela educação a solução dos problemas, até a solução da corrupção. Porque se o cara tiver pleno conhecimento do que ele está fazendo, que ele tenha noções de filosofia, de antropologia, de sociologia, ele vai ver, que ele vai sentir o drama, ele vai pelo menos ter uma espécie de autoanálise do que aquilo que ele está fazendo é errado. Porque uma coisa também que é dito aqui, só para contextualizar para vocês e para quem nos ouve e que está acostumado com o tom dos nossos bate-papos aqui, a pessoa, por que nós todos cobramos, tá, soluções? E por que ninguém se importa com essas soluções? Rodrigo, eu imagino que tu devas ter pensado sobre essas coisas, refletido por isso, e embora, né, eu sei que tu és muito criticado pelas tuas posições em relação ao que tu escreves, em relação ao que tu dizes, enfim, mas mesmo assim, tu falaste em cara a tapa há pouco. Tu estás colocando a tua cara a tapa porque tu tá provando para quem deveria estar oferecendo soluções que existem caminhos. Na verdade, é bem isso mesmo, assim, isso é uma coisa que eu e o Ober conversávamos há muito tempo já, há muitos anos a gente conversa. É muito fácil falar, né? Falar mal e ficar sempre apontando as coisas ruins, mas na hora de fazer as pessoas não fazem. E justamente esse foi o grande norteador de todo esse movimento aí, o que nós vamos fazer? Assim, podemos não mudar o mundo, mas a nossa realidade, o que for possível nós fazermos, pelo menos por Santo Ângelo, vamos fazer. Então, não custa nada. Custa nosso trabalho, custa nosso tempo, tudo tem um preço, mas o resultado é muito maior. E aquilo que o Ober estava falando, assim, do investimento nas escolas, poxa, se cada escola a gente conseguir mudar a maneira de pensar de um aluno por escola, e cada escola são de 25 a 35 alunos nesse projeto, puxa, perfeito, porque hoje Santo Ângelo tem uma cultura muito forte do funcionalismo público, né? O pessoal passa a vida inteira se preparando para passar em concurso. Com isso, o que acontece? A gente perde potenciais empresários, a gente perde mentes brilhantes que poderiam estar investindo na cidade, poderiam estar empreendendo na cidade, trazendo coisas novas para cá, gerando emprego, gerando maior riqueza. E às vezes nem só para o funcionalismo público, né? São pessoas que realmente querem empreender, que acabam empreendendo fora, porque acham que Santo Ângelo não tem futuro, porque não vem oportunidades aqui. E se a gente investir nessas pessoas já desde de jovens, que é o objetivo da Júnior, esse pessoal já vai sair da escola com uma ideia diferenciada, né? Já vai sair da escola pensando já em como empreender, de repente gostando dessa ideia, e quando chegar na universidade já vai estar com isso mais claro. É mais ou menos como dar uma dica para o cara tentar aprender a ganhar dinheiro, né? Seria mais ou menos isso. É isso aí. E principalmente, por exemplo, na minha área, mas também eu acredito que no direito, as pessoas saem da faculdade sem saber o que fazer. Também é dito aqui que existe uma cultura de ser empregado, né? É isso aí. E que isso... tá, mas aonde que está? Por que nós aqui, eu tenho 50 e poucos anos, vocês menos um pouco, por que não nos ensinaram na escola? Ensinaram. Nos ensinaram na escola a sermos peões, né? A gente somos doutrinados desde pequeno a produzir.
não a pensar... A ser peão, tu quer dizer. a ser Esse é peão. um termo interessante. Não, é verdade. Mas se for parar para pensar, analisar friamente, é isso. E a nossa proposta aqui é começar a trazer um pensamento diferente mesmo. Para que as pessoas consigam enxergar fora desse sistema todo de burrificar a massa, porque na verdade o que os políticos hoje, e digo de cima para baixo, né, querem é que as pessoas pensem menos. Daí a gente está entrando até num outro assunto que não é o assunto da Júnior, mas que isso porque investimento em educação é uma coisa que não existe no Brasil há muitos e muitos anos. A massa, quanto mais ignorante for, melhor para os políticos. E ainda se colocar a questão financeira ainda, porque daí ainda é mais complicado ainda, né? Porque transforma-se em perigo potencial, praticamente, quem tem esse domínio do conhecimento e a forma de se ganhar dinheiro com isso também, né? Sim, com certeza. Eu acho que o reflexo disso aí, Fábio, por exemplo, nós podemos sentir agora, nós fizemos visita nas escolas e conversamos foi feito explanações para os alunos, então um auditório cheio de alunos. E até eu perguntava pro pessoal assim, quem é que quer ter por exemplo, quem é que quer viver às custas do pai e da mãe o resto da vida? Obviamente que ninguém quer viver, né? Sim. Quem é que quer ter um bom emprego? Todo mundo levantava a mão. Sim. Daí eu perguntava, quem é que quer ser alguém que vai proporcionar que outros tenham bons empregos? A maioria, tomava um choque e algum, assim, na hora levantava reflexo, levantava a mão, mas a maioria tinha aquele choque, pensava um pouquinho... Putz, será que realmente eu tenho potencial, consigo fazer esse tipo de coisa? E é isso aí que vai ao encontro do que o Rodrigo estava falando, que nós estamos hoje sendo muito doutrinados para essa questão de ser bons funcionários. Né? Os locais que a gente vê, a própria universidade muitas vezes acaba pecando em alguns momentos, porque acaba treinando, vamos dizer assim, um funcionário para o mercado de trabalho. E esquece muitas vezes em relação a pensar de como pegar esses estudantes na universidade mesmo, lá na frente, pensando em como estimular eles para que eles façam a diferença no local onde eles estão inseridos. Por exemplo, vamos pegar um caso, aspecto falando assim de inovação. Existem instituições, universidades no país que estão passando a adotar cadeiras de cima para baixo a respeito da inovação. Então, e aí nós vamos ver assim, quais são as universidades que realmente fazem isso? São universidades de ponta, universidades que têm um grande potencial inovador e elas sabem explorar isso. Enquanto muitas outras ainda têm aquela visão retrógrada que o muro da universidade acaba distanciando ou fica distante, a universidade comunidade de um lado, a cátedra do outro. E isso atrapalha muito. Atrapalha porque nós vemos o dia a dia nosso hoje, né? Então o nosso objetivo é que a gente tente fazer pelo menos um grãozinho, contribuir com a comunidade, com esse programa da Júnior. E que isso sirva, os nossos passos sirvam de exemplo para que outros também possam fazer isso aí no futuro. Porque eu acho que se cada um, de novo, fizer a sua parte, contribuir um pouquinho que seja, Santo Ângelo tem um potencial gigante. A gente vê mentes brilhantes na cidade que acabam saindo daqui. Por quê? Porque às vezes dizem assim, eu não tenho oportunidade, eu vou procurar num grande centro. Pô, mas por que tu não investe realmente na cidade? Por que tu não fica aqui fazendo a diferença? E é isso aí que nós queremos já tentar demonstrar desde lá das séries iniciais, tá? Para que esses jovens que vão ser o nosso futuro amanhã, eles percebam isso desde hoje e comecem a fazer alguma questão nos dias atuais. O foco, vamos explicar agora tecnicamente como isso vai ser elaborado dentro das escolas, de que forma, por exemplo, quem pode participar, né? Quem são essas turmas e tal envolvidas, e qual o resultado, assim, por exemplo, num período entre o começo da participação dessa escola e o que será apresentado, enfim. Certo. Só começa explicando desde o ano passado. Então, assim, na verdade, o que nós fizemos? Ano passado, nós começamos na verdade, foi uma movimentação do Rodrigo, que começou a mexer com o negócio todo. E, inclusive, foi feito, então, nesse momento, ele trouxe a menina da Júnior, que ela é representante da Júnior pro estado, para a região, né, de Santa Rosa ela é, e ela veio
sentou conosco, nos explicou melhor o programa, tirou algumas dúvidas e tal. Nós fizemos reuniões, por exemplo, na CISA, foi conversado com o pessoal da CISA na época, que houve alguns alinhamentos de como ações que deveriam ser feitas. E aí nós fizemos o quê? Nós fomos e visitamos escolas naquele momento. Então nós visitamos algumas escolas da cidade, conversamos com os diretores das escolas, explicamos o programa, como é que seria e tal, e ficou definido que, como eles deveriam fazer o calendário no final do ano passado para esse ano, ficou acertado que esse ano seria feito. E a partir disso, então, foi isso que nós fizemos no ano passado, né? Então foi... Isso, a gente fez a sensibilização nas escolas. Isso, com os professores, daí com os coordenadores. Só é importante ressaltar, desculpa fazendo um parêntese, a importância que o Sebrae e a CISA deram para nós também, né? Sim, porque assim, eles deram um respaldo bem bom para nós, eles deram uma garantia do tipo assim, se vocês não tiverem lugar, se não tiverem professores, se não tiverem gente, contem conosco que nós estamos juntos e a gente apoia o projeto completo, 100%. E se exigiu um investimento teu de alguma coisa, financeiro? Não. Até agora financeiro não, só vontade e tempo. É isso que precisou, né? Isso é bom saber também. Exatamente. Não, isso tem várias empresas que fazem parte desse projeto que subsidiam tudo. A Júnior, para saber, para você ficar sabendo e o pessoal também que nos ouve, a Júnior, ela é um programa que surgiu lá em 1919. Tá? Foram dois executivos, um da telefonia, da AT&T, e outro da área de celulose, se não me engano, que eles perceberam que seus filhos estavam saindo da escola e eles não tinham uma visão clara de como poderiam ganhar dinheiro. Eles não sabiam, e os pais preocupados com isso, eles começaram a tentar desenvolver programas para incentivar outros jovens. A ideia foi amadurecendo e tal, inclusive isso aí é a Junior Achievement, ela é um programa desenvolvido hoje em parceria com a ONU e bancada por iniciativa privada. Então isso que vai ser desenvolvido aqui é um projeto que é aplicado aqui em Santo Ângelo, é o mesmo aplicado em Washington, é o mesmo aplicado no Japão, é o mesmo aplicado na Índia, é aplicado no mundo todo. O programa que nós vamos trabalhar, ele se chama Mini Empresa. Então a ideia do programa Mini Empresa é que os alunos tenham contato, eles aprendam a desenvolver uma empresa em todas as suas etapas. O programa ele é composto por 15 semanas, então são 15 semanas de desenvolvimento de atividades, uma noite ou um dia por semana, em turno inverso aos seus estudos. Então, pessoal, a maioria das escolas é de manhã, eles vão ter um turno à noite. E aí, em cada uma dos encontros que existe, o pessoal recebe uma apostila, eu trouxe até aqui para mostrar. O pessoal tem uma apostila, que isso aqui é um manual que o pessoal da Júnior fornece, tá? Então existem dois manuais, existem assim, um manual que é o manual do voluntário, e aqui eu quero destacar o papel extremamente importante do voluntário, que são empresários da cidade que colaboram ou corroboram com a mesma ideia, com a mesma visão que nós temos, de auxiliar, de colocar no dia a dia lá para os jovens os seus conhecimentos. E aí, só um pouquinho aí, outro parênteses, que é uma das partes que foi mais cansativas para nós, foi conseguir prospectar esses colaboradores. Porque assim, nas escolas é relativamente simples. Vai, conversa com a direção, sempre tem uma boa acolhida, né? Isso... Sim, porque é um projeto legal, porque é divertido para os alunos. Sim. Mas os colaboradores, porque assim, o pessoal, os empresários normalmente não têm tempo. O pouco tempo que tem, ou eles estão estudando, ou estão se qualificando, ou o pouco que sobra dão atenção para a família. E ainda assim, esse pessoal se colocou à disposição de vir ajudar e dar esse exemplo para o pessoal, para as escolas. O que é super importante, porque se nós fizéssemos um projeto onde não tivesse nenhum empresário, eles não teriam muita referência. Sim. Essa referência é importante para eles, que eles enxerguem as pessoas que deram certo, que já estão no ramo, que conseguiram sucesso naquilo que eles estão fazendo, servirem de exemplo. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui, e agora 1h35, e em seguida estaremos de volta. Que recebe hoje o Carlos Oberdan Rolim, que está aqui neste enquadramento de Marcos Luft, e também o Rodrigo Zucco, que traz uma boa iniciativa aqui pela cidade. A gente conversa, segue o nosso bate-papo aqui. Vocês explicam agora para nós como isso. A gente começou no último bloco
uma explicação, mas como serão esses encontros? Vocês já falaram que tem empresários aí que resolveram usar parte do seu tempo para ensinar essa moçada. Seguimos aí apresentando o projeto. Então, como eu estava falando antes, serão 15 semanas, tá? Onde serão desenvolvidas diferentes atividades em turno inverso. E o pessoal, cada estudante recebe então um manual de como vai ser a atividade. E é bacana que esse manual ele traz todas as etapas do que vai ser feito à noite, com tempo, por exemplo. Hoje tem reunião não sei o que, vai ter tempo definido para isso. E o pessoal, os tutores, que são os voluntários, eles recebem um outro manual, também com o mesmo programa, mas mais explicado. Então, por exemplo, assim, a ideia vai ser montar equipes, cada escola monta uma equipe para a minha empresa. Essa equipe vai ter de 25 a 35 alunos, escolhidos pela escola, a escola que define quem vai participar. Mas assim, é destinado a um ano específico, a um período? Não. Sim, segundo e terceiro ano. O terceiro ano, só que tem escolas que nós pegamos, o pessoal pegou do segundo e outros que pegaram não só do ensino fundamental, mas também, do ensino médio, mas também do técnico, tá? Então, a princípio é um foco terceiro ano, mas tem casos que vai pegar, inclusive, do segundo. E aí a ideia vai ser que esse pessoal desenvolva um produto durante essas 15 semanas e comercialize esse produto, tá? Tudo bem, desenvolver e comercializar, como assim? Na verdade, eles vão passar por todas as etapas de construção do produto, desde como definir o produto, vão, por exemplo, montar a empresa, eles vão definir um grupo de responsáveis, de gestores pela empresa, então eles vão ter uma eleição de um presidente, vão ter uma eleição, por exemplo, de diretores lá, um diretor de finanças, um diretor de marketing, um diretor de RH e um diretor de produção. Só um pouquinho, só explicando como é que funciona isso aí. Não é assim, o Fábio lá não quer ser presidente, mas todo mundo votou, o Fábio vai ser. Não. Na hora da inscrição, quando for feita a inscrição de cada um, o cara vai colocar lá, eu tenho interesse em ser presidente, por isso, eu tenho essas características que entendo ser importantes para um presidente, e daí já vai ficar lá como tipo um pré-candidato. Depois, quando houver, tem um dia X específico, de acordo com o cronograma, que é o dia da eleição do presidente, aqueles que já se ficaram como pré-candidatos vão entrar e vão ser eleitos ou não, são os elegíveis, né? Senão não. Isso é mais ou menos um período, a gente via aí o pessoal que participava de intensivo, porque era um pouco diferente, não era tão longo, eu acho, quanto, não eram em 15 semanas, mas eu me lembro do pessoal vendendo pizza adoidado aí na cidade, em alguns períodos. Isso. Tá, mas não é o Empretec? De repente era o Empretec. Era um outro programa promovido pelo Sebrae. O Empretec é para adultos. Isso. Sim. Esse caso, o produto, ele não pode ser produto alimentício, não pode usar nada tóxico e também tu não pode terceirizar mais que 30% da produção do produto. Tá? Então os jovens vão botar a mão na massa. Sim. Eles vão definir. E não pode ser massa porque não pode ser. Não pode ser massa de verdade. Mas que beleza. Não pode ser massa. Não, e é interessante, Fábio, assim, que eles vão ter que ter dinheiro para produzir. De onde é que sai esse dinheiro? Então eles vão fazer, por exemplo, uma chamada de abertura de ações, tá? Então vai ter ações. Inclusive é bem interessante que tem um bloquinho de ações, tá? Porque impresso, bonitinho e tal. São 100 ações. 100 ações que tu abre na empresa e cada um dos funcionários, dos colaboradores vinculados à empresa, dos alunos, né? Eles vão comprar uma ação. Como é que vai ser definido o valor dessa ação? O valor dessa ação vai ser feito, então, com a ajuda do pessoal dos voluntários, dos tutores, dos empresários, né? Que vão auxiliar eles a fazer, depois de eles terem escolhido o produto, eles vão fazer um cálculo, mais ou menos, de quanto eles precisam para manter o negócio. E aí eles vão dividir esse valor em ações. O valor da ação vai variar de 5 a 20 reais e eles têm que comprar uma. E vender para terceiros. Então eles não podem vender, por exemplo, para os pais, mas podem vender para outros. É uma ação por CPF. E também para evitar casos, por exemplo, que já aconteceu de pais comprarem as ações inteiras e botar os alunos como seu funcionário, né? Que bárbaro. Aconteceu. Esperto. E aí... E o legal que eu vejo, assim, nessa apresentação, é que eventuais problemas, enfim, a própria experiência que gerou esse conteúdo já identificou eventuais ou possíveis problemas na dinâmica que já chegam aqui solucionados. Sim, já vem muita coisa, amadureceu muito ao longo do tempo, né? E aí depois, Fábio, o legal é que eles vão, por exemplo, para produzir, então eles venderam ações, arrecadaram dinheiro. Eles vão ter que, por exemplo, achar um lugar para produzir, onde vai ser? Óbvio que vai ser na escola. É importante frisar que isso é uma questão, vamos dizer, fictícia, assim, né? Na verdade é uma espécie de brincadeira que eles estão fazendo, mas aprendendo. E eles vão ter que pagar um aluguel para a escola. Por exemplo, eles vão ter que negociar com a direção. Simbólico. Simbolicamente, quanto eles vão pagar. Vai ser 5 centavos o turno, 10 centavos, R$1. Vão ter
ter que negociar. É de R$1 a R$5 Isso. o valor do aluguel, por período. Após eles fazerem isso aí, então eles vão começar a ter todas as atividades, por exemplo, de definir planejamento, a parte de marketing, a parte de custo, a parte de RH. Tem salário, por exemplo. O presidente ganha um salário de R$ 2,50 por turno e os diretores 2 e os funcionários R$ 1,50, então eles vão ser remunerados, de novo, simbolicamente. E no final da produção de tudo, se divide, tu vai fazer um abatimento dos impostos, eles vão pagar impostos, tá? E aí o que sobrou dos impostos, de novo, impostos fictícios, esse imposto ele vai ser arrecadado e doado para instituições de caridade da cidade. Então tem até o aspecto... fictício, mas proporcional, como na vida real. Exatamente. E aí Então, é bacana assim, ó, que o que sobrou já era dividendo. E os dividendos vão ser rateados, então, entre todos os acionistas da empresa. Então tem casos, por exemplo, que nós ficamos sabendo de pessoas que compraram ações a R$12 e quando viu, retornou R$120. Tá? E tem casos também de jovens de equipes, né, que ao invés fizeram a proposta, pô, nós não queremos pegar o dividendo, nós doamos o dividendo, mas nós queremos pegar os impostos e ratear os impostos, que era muito maior os impostos. Porque o imposto sempre é maior que os dividendos. Que coisa. Então eles acabam aprendendo também isso, né? O quanto vai do dinheiro de uma empresa em imposto, né? Nós vamos fazer mais um intervalo e na volta eu vou propor para eles que eles apresentem aqui para nós alguns tipos, exemplos de empresas que já foram criadas por alguns alunos e se algumas empresas a partir desse projeto passaram a existir de fato. A gente agora 13h47, a gente volta em seguida. Estamos de volta para finalizar o Café Missioneiro. Rodrigo Zucco pega o microfone e explica para nós como será o segmento dessa, porque o Ober aqui já apresentou a primeira parte e a gente tem que correr agora um pouquinho contra o relógio. Tá, funciona assim, ó. Depois que conversamos com as escolas e definimos quais seriam as escolas, falamos com as diretorias, fomos lá, fizemos a sensibilização, conversamos diretamente com os alunos, com as turmas, nós já havíamos conversado com a direção, né, da disponibilidade disso. Depois que estávamos ok com a turma, explicamos como é que funcionaria o projeto, mostramos um vídeo de sensibilização, o pessoal gostou e eles ficaram de dar um retorno para nós agora de quantas pessoas podem participar e quais os dias de disponibilidade com o aluno. E é só isso que está faltando para definir qual vai ser o dia de cada escola. Cada escola vai ter um dia. Aí são 4, a princípio, no mínimo 4 tutores por escola, que já estão definidos também, que são os voluntários, que não são só os empresários, mas principalmente os empresários, mas tem muita gente ali que está participando, que já participou da Júnior e que quer participar. E depois esses empresários vão seguir um cronograma. Aí como é que funciona esse cronograma? Primeiro vai ser definido que produto eles vão produzir, quais são o valor do produto, como é que vai ser feita a revenda, tudo com cada um desses setores que eu citou antes, né? Que é o marketing, o RH, todos os 4 pilares básicos ali. Então eles vão receber toda essa orientação de como isso funciona e vão seguindo passo a passo. E tem um cronograma a ser cumprido e o tempo não é muito longo, então é por noite, são 3 horas por noite e esse pessoal vai ter que correr. Sim. E para fazer... vocês imaginam preencher a semana inteira com Não. Não, a semana inteira não. Depende da disponibilidade também das escolas e principalmente dos voluntários. E isso aí eles vão para a CISA lá de noite. Não, é nas escolas. Nas escolas. Na própria escola. Embora, como vocês disseram aqui, que as entidades elas ofereceram até o espaço, a abertura necessária. Se porventura vocês necessitarem, né? Eu quero saber o seguinte, a regra que não permite que se faça produtos alimentares, o que a rapaziada que participou disso já criou? Eles criaram um amplificador, é um amplificador aquilo? Nós vimos assim, ó, um negócio bacana é que o programa da Júnior, ele tem um caráter competitivo também. Quando acabou as 15 semanas, os produtos que são desenvolvidos são enviados para Porto Alegre
e se faz aí uma escolha de melhores, primeiro, segundo, terceiro lugares em produtos do estado. Esses, os melhores do estado, vão concorrer no Brasil, então ganham um prêmio do Sebrae brasileiro. E aí vai, por exemplo, os responsáveis pela empresa vão para Brasília lá receber a premiação, tá? Localmente o pessoal recebe, o melhor vendedor recebe um prêmio também, uma medalha, e o melhor advisor recebe uma medalha também. Nós vimos que o pessoal que já desenvolveu, é interessante que o pessoal desenvolve questões assim muito variadas. Alguns desenvolvem, por exemplo, coisas, aquelas almofadas de pescoço com um negócio para guardar tarecos dentro desse negócio. Um amplificador que eu achei muito bacana, um amplificador de bambu, esse aí que tu tava falando, né? É um amplificador de bambu, o pessoal cortou assim o bambu dos lados e encaixa o celular dentro do bambu e aquilo ali amplifica o som do celular. É que foi eleito o melhor do estado, né? O melhor do estado foi esse aí. Um outro que o pessoal usou disco de vinil usado, né? Disco de vinil usado, fez tipo um daqueles megafone antigos assim também para botar o celular para amplificar o som. Abajures. Então, abajur, por exemplo, o pessoal usou lá material reciclado para fazer abajur. Capinha de celular, capinha porta de celular, todo esse então, tipo assim, o produto é definido durante o projeto e varia muito assim de como os advisors ajudam, como os tutores ajudam essa turma e quais são as ideias da turma. Tem um dia ali no cronograma que é feito o brainstorm com a turma define vários produtos. Aí depois eles fazem uma triagem, eles mesmos fazem uma triagem, divide a turma entre 3 ou 4 e cada grupo dessa turma vem defender aquele produto. Aí é feita uma votação da melhor defesa. A melhor defesa ganha e aquele produto é o que eles vão investir. Eu tenho aqui na minha mão um molho de chaves aqui. Tem chaveiro também que o pessoal já desenvolveu. Eu tenho mania, agora o Luft já tá vendo, isso aqui é um chaveiro, ó, tá? Eu tenho mania de procurar, adoro essas listas com novos produtos, né? Isso é uma coisa engraçada, eu acho nós assim meio dinossauro de internet. Quando começar, desde os anos 90, dessa internet de primeira geração, eu gostava de ficar procurando essas coisas que existiam em outros lugares e que aqui nós... Não essa popularização, massificação do que veio da China, mas produtos inventivos. Assim. Dias atrás eu encontrei um chaveiro que assim, ó, é o meu sonho no momento. Até apresentei lá em Santa Rosa para um amigo, um familiar que está envolvido com metalurgia, para pensarmos numa forma de reproduzirmos isso. É uma espécie de tu transforma o teu chaveiro num canivete suíço. Coloca todas as chaves da mesma num eixo e tu fecha as chaves e elas não ficam esculhambadas como um chaveiro desse. E eu fiquei pensando, como é que ninguém inventou isso antes, né? Claro que esse que eu vi é feito de alumínio, com peças de titânio, custa $50. É produzido nos Estados Unidos, tem toda uma questão de reserva deles. Esse Made in USA é muito forte hoje lá, né? Que não vem do Oriente, não tem trabalho escravo e tal. Que brilhante seria para essa moçada, eu só citei esse exemplo, para ilustrar que depende muito da imaginação e da criatividade desse grupo, de nós torcermos para que eles consigam criar algo assim que vai fazer o bem para muita gente. É feita uma pesquisa, eles se comprometem a fazer uma pesquisa de mercado para ver se isso vai ter aceitação ou não, até para ver o valor que eles vão usar. E aproveitando o gancho, respondendo a pergunta que tu tinha feito antes, sim, algumas empresas depois continuam. Porque assim, ó, a Juniors 15 semanas, eles iniciam e encerram o processo nessas 15 semanas. A empresa se encerra. Mas depois, se os representantes, se as pessoas que fizeram parte dessa empresa quiserem se juntar, se unir e continuar tocando o projeto, eles podem. Tanto que teve um caso que eles fizeram um saco para embalar corpos dentro do caixão. E uma empresa se interessou e depois eles acabaram vendendo a empresa deles para essa outra empresa, venderam a ideia porque eles tinham registrado, eles tinham patenteado a ideia e acabaram ganhando dinheiro. Eles não continuaram, mas a empresa acabou continuando. Muito bem, que bom que ocorreu esse casamento aqui. Né, Fábio, deixa só um negócio importante que eu acho que era bom tu até ressaltar, que nós já fomos até questionados, o pessoal já perguntou, sei até o que tu vai falar. A respeito de que os jovens eles vão estar envolvidos nesse projeto durante um tempo.
Então o pessoal chegou e perguntou para nós, tá, mas isso não vai gerar vínculo empregatício? Não vai ser exploração infantil? Trabalho infantil. Até isso nós ouvimos, sabe? Então, assim, não vai. É tudo simbólico. A empresa, ela não vai, eles não vão constituir um CNPJ. Eles vão ser sempre orientados por um professor, vai ser dentro da escola, não vai interferir Eles não vão poder fazer isso fora do horário da escola, nem fora daquele horário daquela noite. Não vão poder fazer isso fora do horário de aula, nem durante a aula. Eles estão proibidos de fazer isso, os professores estão orientados, eles estão orientados. Realmente o objetivo disso é educacional, os pais sabem e precisam autorizar. Se eles não tiverem autorização dos pais, eles não participam. Então eles têm que trazer por escrito uma autorização dos pais para fazer toda essa participação. Então o projeto ele tem toda uma estrutura que se protege contra esse tipo de argumento, né? Para evitar justamente que essas crianças acabem, de repente... sofrendo algum tipo de... Muito bem, eu quero deixar assim, o convite aqui para que no desenvolvimento dessas 15 semanas, porque vocês dois como, enfim, os que estão organizando isso aí, vocês vão acompanhar, eu imagino, né, todo esse desenrolar, que vocês voltem aqui para manter a gente atualizado em relação a isso aí, de como está andando, e lá no final, que a gente possa mostrar aqui através da captação da reportagem do Luft aqui, de ir mostrar uma aula dessas, né, uma reunião do grupo, esse processo e tal, justamente para imaginar que no ano que vem teremos mais e tal, e que a partir de agora isso não seja abandonado, porque só pela descrição que vocês me deram nesses 50 minutos de conversa aqui, a gente observa que tem muito trabalho, tem muita doação de vocês aí, né? Tanto tu tens as tuas atividades intensas lá, tu à frente da praticamente a principal empresa, mais tradicional empresa da cidade, do ramo imobiliário, enfim, vocês têm que tocar a vida de vocês. É importante, Fábio, assim, nós estamos fazendo uma pequena etapa. O grande trabalho, e isso tem que ser reconhecido, o mérito todo, vai ser do pessoal que vai se doar nas escolas lá para trabalhar, dos empresários. Sim. Então, sem eles, o programa da Júnior não aconteceria. Então, os voluntários, acho que tem que ser o seu mérito reconhecido, o pessoal do Sebrae, o pessoal da CISA, que esteve envolvido também. Isso é extremamente importante também, o reconhecimento. Com certeza. Ok, muito obrigado. 2:02, este foi o Café Missioneiro da segunda-feira. Amanhã o pessoal do Sebrae estará aqui de novo. Parece uma semana do empreendedorismo aqui. O assunto é outro, mas o pessoal do Sebrae estará comigo, junto com o Thiago Meyer Mendes. Na quarta-feira, pessoal, eu peço uma atenção especial ao Café Missioneiro. Dentro dessa nossa visão de boas notícias, eu trarei para vocês uma história muito legal aqui, de uma menina que tem 12 anos, ela tem à sua disposição os melhores dispositivos eletrônicos, mas ela lê um livro a cada 2 dias. É a mais pura verdade. Vai vir a mãe dela junto aqui, e não é livrinho, né? Ela está, por exemplo, quando eu conheci, ela estava junto e lendo Maze Runner, o terceiro livro da série, que é a febre aí da gurizada no momento. Ela já leu todos, Harry Potter, sem dúvida nenhuma, e muito mais. Ela estará aqui conosco, ao vivo, aqui, num período... Na semana passada saiu uma pesquisa dizendo que entre 10 brasileiros, 8 em 2014 não leram livro nenhum. Imagine, então, uma menina santo-angelense que lê um livro a cada 2 dias. Ela estará aqui ao vivo, num daqueles programas imperdíveis. Muito boa tarde, o Matheus Rasta ali de cabelo penteado, só despenteou um pouquinho porque ele está com o fone de ouvido, segue a tarde inteira no 104.7. Até amanhã.